Cara, temos que falar do Rafinha, porque normalmente ele era sempre humilhado, sempre deixado de canto quando se falava dele, desde a Copa do Mundo, basicamente. Eu sei que ele teve uma ascensãozinha, né, com o Tite no comando da seleção, mas depois disso, depois do fracasso do Brasil na Copa, todo mundo meio que esqueceu o Rafinha, deixou ele de lado. E por mais que ele estivesse no Barcelona, sendo comprado por 60 milhões de euros, e ele não conseguia render imediatamente, né, na temporada que ele chega, nem na seguinte, então você começa a duvidar se aquele cara do Leeds, do Sporting, se ele era realmente tudo aquilo, sabe? Se ele só desempenhou porque estava em time pequeno, por causa do Bielsa, mas essa temporada ele tá calando a boca de geral, cara. O Rafinha tá num nível absurdo. Como é que ele saiu de um cara totalmente esquecido nos últimos anos para um jogador que marca hat-tricks contra o Bayern de Munique, dá assistências contra o Real Madrid e talvez seja o melhor jogador do planeta nessa temporada? E se você pega o início da temporada, eu acho que tu vai lembrar que o Nico Williams jogou uma barbaridade pela Espanha, mas aí o que é que ele tem a ver? Bem, os torcedores do Barcelona queriam ver o Nico Williams na ponta do time e até colocaram a camisa, o número da camisa do Rafinha, com o nome do Nico Williams, representando que era pro Rafinha sair do time, o Barcelona contratar o Nico e ele entrar no time titular. Porém, como tu faz isso com um cara que em menos de um quarto da temporada já tem mais de 20 contribuições de gols e tá jogando uma barbaridade, se doando pelo time? Cara, não dá, simplesmente não dá. E bem, se tu pega a história do Rafinha, é muito louco, que ele nasceu em Porto Alegre e todo mundo pensa que por vir do Sul o cara tem uma condição boa, mas não, ele passou muitas necessidades, foi jogar no futebol amador até ser descoberto pelo Avaí e lá começou a se destacar, tá ligado? Começou a ganhar mais relevância no futebol. Ele recebeu um impulso quando ele foi observado pelo Deco, sim, o meia ex-Barcelona, ex-Fluminense, e ele se junta ao Vitória de Guimarães em Portugal. 2 anos depois, lá se destacando também, ele consegue uma transferência para o Sporting e novamente 2 anos depois ele vai para o Rennes. Aí ele tem uma passagem pelo Leeds, absurda, né? Todo mundo sabe, até chegar no Barcelona, né? E aí ele já acumulava alguma experiência, já acumulava passagens pela seleção brasileira. E sim, tu pensa, pô, é uma história de inspiração, uma história absurda, mas onde deu errado? Onde começou a ter o declínio dele? Porque às vezes parece até que ele sempre foi esse jogador absurdo, esse jogador tão bom quanto ele é atualmente. O que seria uma mentira a gente falar isso, porque atualmente ele tá na melhor fase da carreira dele. E ele sempre teve essa reputação de ser um ponta muito rápido, habilidoso e que conseguia converter em gols, tá ligado? Desde sua passagem no Leeds pelo time do Marcelo Bielsa, que ele já era o craque, já era a referência daquele time, ele tinha esses talentos. Mas ele nunca foi tão artilheiro, tão goleador, tão assistente, se doava tanto pro time, nem naquele Leeds, cara. Então essa passagem pelo Barcelona dele tá sendo um absurdo de bom. E só voltando ao Leeds, o time se manter na Premier League em 2022 foi muito pelo Rafinha. Ele marcou 11 gols, dá 3 assistências ao longo daquela campanha e contribuiu para cerca de 33% dos gols que eles marcavam lá. Então 1/3 dos gols vieram por responsabilidade do Rafinha, isso de forma direta, porque se tu for pegar indiretamente, provavelmente tem várias subatribuições aí que não foram catalogadas, tá ligado? Uma jogada que ele fez muito monstra, mas ele não deu assistência, um chute na trave que o rebote, sei lá, o Banfield fez o gol e não contou, ele não contou para as estatísticas dele. E na primeira temporada do Rafinha pelo Barcelona, parecia um pouco que ele jogava de cabeça baixa, que não tinha tanta confiança em si mesmo e sei lá, parecia que ele não estava totalmente pronto pro desafio que ele pegou, tá ligado? De vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo, assumir a ponta. Mas tem a outra questão também, você não pode esquecer que o Barcelona vinha de uma crise de identidade, com técnicos sempre fracassando. E nessa temporada que ele tá desempenhando bem, a primeira que a gente tem realmente um técnico muito bom, que é o Hans Flick. Porque o Xavi, com todo respeito, ganhou La Liga e tal, mas
Cara, eu não considero um técnico tão absurdo do futebol mundial como o Hansi Flick, pelo menos, né? Vale destacar que o próprio Xavi muitas vezes usou o Rafinha de ala, porque ele não conseguia manter ele e o Dembélé no time, e o Dembélé era a principal opção do Barcelona, não sei porquê, mas o Xavi considerava o Dembélé um craque absurdo, que não podia ser banco, ambidestro, né? Bate bem com as duas, mas na realidade o Dembélé que é uma promessa não correspondida, cara. O Rafinha, querendo ou não, nunca teve esse status de grande promessa. Ele conquistou o espaço dele. Ele simplesmente se colocou naquele lugar. O Dembélé não. O Dembélé vem do Borussia Dortmund muito bem, consegue a transferência para o Barça como substituto do Neymar e nunca rendeu. Mas o Xavi, mesmo assim, apostava mais no Dembélé, no drible do Dembélé, e vai entender, ele devia ter suas razões para isso. E vale destacar que enquanto o Xavi estava no comando, o Rafinha quase que não conseguia terminar um jogo de titular, porque ele entrava no meio das partidas, praticamente ali do minuto 60, né? Basicamente, ele entrava aos 15 do segundo tempo e pegava a vaga do Dembélé ou do Ferran Torres e de alguma forma não agradava o Xavi. Então, muito desse não sucesso dele muito antes no Barcelona é por conta do Xavi, do seu esquema, que o Rafinha não conseguia se adaptar. Nessa época também o Rafinha estava bem frustrado, deu declarações falando que precisava se esforçar mais e que não era uma crítica ao Xavi, que ele sabia que talvez tivesse que sair do Barcelona, que tentou fazer de tudo nos 60 minutos, ou quando ele entrava e nada dava certo. Então parecia que o único caminho era a saída do time catalão. Mas tu não pode negar que o Rafinha dava vislumbres, né, de que ele poderia ser esse grande jogador, até mesmo no Barça. Ou se tu não lembra, na partida eliminatória da Liga Europa contra o Manchester United, ele jogou muito bem aquela partida. Tanto que ele marca o gol de empate naquele jogo. Então a gente chega na conjuntura atual de 2024, em que a Espanha faz uma campanha brilhante e a química entre os jovens pontas, Nico Williams e Lamine Yamal, estava um absurdo. Então parecia que realmente o Rafinha tinha que arrumar suas malas e sair do Barcelona. Mas então o Xavi foi embora nesse período, chegou o Hansi Flick e bem, com o Hansi Flick, eu não sei se tu lembra, mas normalmente coisas inesperadas acontecem, como a liberdade posicional alta nas suas equipes, intensidade, movimento pressionando e contribuição defensiva às táticas, valorizando muito a flexibilidade. E bem, imagina aí, quem que tu acha que vai se beneficiar com esse estilo de jogo? O Rafinha, né? Que parece que tá tudo funcionando pra ele nessa temporada. Um cara que já tem 16 gols e 10 assistências em apenas 22 jogos, apenas por clubes nessa temporada. E basicamente ele não tem posição fixa nesse esquema, podendo atuar tanto de ponta esquerda como meio atacante e até mesmo centroavante em alguma condição da temporada, em alguma condição de jogo, né? Ele vai desempenhar talvez essas posições simultaneamente nos jogos e isso tá dando muito certo. Ele se encaixou no estilo de jogo e tá desempenhando um absurdo, porque antes o drible não dava certo, nada vingava com o Xavi, mas esse ano ele tá muito bem. E o que eu mais curti dele nessa temporada é que ele não parece se esconder do jogo, sacou? Ele erra, ele volta, ele levanta a cabeça, recupera a bola, corre atrás, vai recompor na defesa. Cara, isso é um manual de um jogador de clube grande, de um jogador que sabe da sua qualidade e que não acha que chegou ali por acaso. Porque ele não chegou, né? Ele fez. Ele tá ali porque ele foi muito bem no Leeds, ele fez por merecer seu lugar no Barcelona. E quando eu falo que ele aumentou sua influência no clube nessa temporada, é que ele já é capitão em alguns momentos. Ele é uma influência técnica da equipe, tá ligado? Aquele cara referência. Ele se tornou nessa temporada, mesmo depois de 2 anos sendo escorraçado, a torcida pedindo pra ele ser vendido. Bem, ele seguiu e tá muito monstro. E como ele mesmo disse, quando ele marcou o hat-trick contra o Bayern de Munique, ele sempre sonhou em noites como essas quando ele chegou no Barcelona. Então, parece que ele tá vivendo o sonho dele, né? Mas então, tu acha que o Rafinha tem chance de ganhar uma bola de ouro? Sinceramente, eu acredito que tem. Se ele seguir jogando bem, se o Barcelona for longe, ganhar a La Liga, ganhar a Champions, por que não? Eu não sei, talvez o Lamine Yamal possa ganhar, ou tá muito jovem pra isso, talvez seja o Leva, o que eu duvido muito, já tá numa idade mais avançada. Mas então, sobra o Rafinha, comendo a bola, fazendo uma temporada absurda, por que não, né? Mas então, tu concorda com a minha opinião? Ajuda aí com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.